Deus ama a todos. E Deus abençoa justos e injustos com bênçãos gerais. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é uma dádiva de Deus para a gente poder viver. E é dada para justos e injustos. O sol nasce para justos e injustos. A chuva cai para justos e injustos. Porém, existem bênçãos que são apenas para os obedientes. Bênçãos específicas são dadas para filhos obedientes. Então, se existem bênçãos gerais, amém, glória a Deus por elas, mas nós queremos, além das bênçãos gerais, nós queremos as bênçãos específicas do Pai. Quantos querem aqui como filhos as bênçãos específicas? Para isso temos que ser obedientes aos princípios de Deus. Essa mensagem, ela foi baseada em um livro chamado Transbordante, Uma Vida Abençoada, né? O pastor Abe, ele leu o livro, eu também li o livro, certo? Do pastor Robert Morris. E o pastor Abe, então, ele escreveu, né, e pregou essa mensagem. E eu tenho pregado essa mensagem todo primeiro domingo do ano, já há uns 8 anos. Tá? Então, essa mensagem, ela na verdade não é minha. Eu apenas acrescentei algumas coisas, alguns comentários, mas ela é baseada no livro Transbordante, Uma Vida Abençoada. Então, existe uma ordem estabelecida no mundo espiritual. E qual é essa ordem? Vamos ler então Gênesis, capítulo 4. O tema dessa mensagem é primícias, o princípio do primeiro. Vamos declarar esse tema? Primícias, o princípio do primeiro. Então, princípio é uma lei. Princípio é uma ordem dada por Deus. Deus estabeleceu uma lei, um princípio, que é o princípio do primeiro. Gênesis 4, vamos ler então dos versos 3 ao verso 7, a parte A. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Se você fizer o que é correto, se você cumprir, Caim, o princípio, será que você não vai ser abençoado? Essa é a pergunta de Deus. E a pergunta de Deus para nós: se fizerem o bem, se fizerem o bem aqui é o que é correto, o que é justo, será que vocês não serão aceitos por mim? É o Senhor perguntando a Caim e perguntando a cada um de nós. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? A Caim em primeiro lugar, que o texto coloca na ordem, né? Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Deus aceitou Abel e a sua oferta. Algumas pessoas colocam a oferta como se fosse primeiro, mas não. Primeiro é o ofertante, depois é a oferta. Aqui diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Mas por que Deus não aceitou? A gente vai ver daqui a pouco. Mas eu já posso te adiantar dizendo: não foi porque Deus não quis. Não é simplesmente porque Deus não quis. Não. É porque Deus não podia aceitar aquela oferta. Preste atenção. Não é porque Deus não apenas queria: eu não quero aceitar essa oferta. Não. Deus não podia aceitar aquela oferta. E a gente vai descobrir por quê, né? O que é que está por trás desta oferta. Mas vamos para outro texto, daqui a pouco a gente volta, tá? Para Gênesis. Êxodo capítulo 13.
A gente vai ler esse texto em duas versões diferentes. Êxodo 13, versos 1 e 2. Em duas versões diferentes. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O que é um primogênito? É o que nasceu primeiro. Meu primogênito se chama Adriel Alex Souza Rocha. Eu sou o primogênito dos meus pais, porque eu nasci primeiro. Quem aqui é o primeiro filho, primogênito? Olha aí, quantos primogênitos temos aqui. Então, Deus está dizendo a Moisés, estabelecendo um princípio: Moisés, consagre a mim os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Olha como Deus estabeleceu isso aqui. Vamos ler em outra versão. Aliás, é a mesma versão, só que com um destaque aí, né? E o Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita, eu coloquei aí em negrito e em maiúsculas, me pertence. Vamos dizer, me pertence. Vamos lá, mais forte. Me pertence. Deus está dizendo, não é eu que estou dizendo não, tá? Não pertence a nós não. Aqui são as palavras de Deus. Deus está dizendo: Moisés, o primogênito é meu. O primogênito entre os homens e entre os animais sempre será do Senhor. Vamos agora para o mesmo capítulo 13, versos 12 e 13. Continua, né? A lei dos primogênitos nesse capítulo. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, o primeiro que sair de sua mãe. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro. Olha o preço. Isso daqui aponta para alguém. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Então, um primogênito do jumento, ele tinha que ser resgatado com a morte de um cordeiro. Um outro tinha que morrer para resgatar o primogênito dos jumentos. Isso fala alguma coisa. A gente já sabe quem é o cordeiro. E quem é o jumento? Já entendeu? Mas daqui a pouco você entende. Se não quiserem resgatar o jumento, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Deus, ele não queria sacrifícios humanos. Deus nunca pediu sacrifício humano na Bíblia. Todo sacrifício humano, ele é inspirado pelo diabo. Na história, todo sacrifício de bebês, inclusive esse grande movimento a favor do aborto, é o mesmo demônio chamado Moloque, que queria os bebês. Deus nunca pediu sacrifício de crianças. Alguém pode dizer, mas Jefté sacrificou a sua filha. Jefté está lá no livro de Juízes, mas não foi Deus que pediu. Aquilo foi um voto louco. Aquilo foi um voto impensado. Deus não pediu sacrifício de nenhum ser humano. Jefté fez por conta própria. Não foi Deus que pediu. Então cuidado no que você muitas vezes está querendo fazer, prometer, porque tem coisa que não é Deus que está mandando e você acha que é Deus. Mas voltando aqui, os seres humanos não podiam ser sacrificados, eles tinham que ser resgatados. O que significa resgate? O pagamento em troca. Resgate é isso, certo? Você, por exemplo, né, as mulheres aqui que têm muitas joias. Amém, mulheres? Quantas mulheres aqui têm muitas joias de ouro, diamantes, brilhantes? Não, bijuteria não, estou falando de joia. Joia. Você vai na caixa, no penhor da caixa, você deposita as joias lá
e recebe um dinheiro como empréstimo. Mas aí você diz: eu quero resgatar as minhas joias. O que é que você faz para resgatar? Paga, devolve o dinheiro e você resgata. Você pega de volta por meio de um pagamento. Então aqui nós estamos vendo que o jumento, ele tinha que ser resgatado. Se ele não fosse resgatado, com a morte de um cordeiro, o pescoço do jumento tinha que ser quebrado. Agora, os filhos, as crianças israelitas, primogênitos, tinham que ser resgatados. Então nós temos o jumento, que é um animal impuro, e nós temos o cordeiro, que é um animal puro. Se for puro e primogênito, tinha que ser sacrificado. Se fosse impuro, tinha que ser resgatado com o sacrifício de um animal puro. Então, agora vamos para a nossa conclusão. Quem aqui nesse texto é representado pelo jumento impuro? Mesmo que você não queira admitir, nós somos o jumento aqui do texto. Um animal impuro, que um animal puro tinha que morrer no lugar desse jumento para ele ser resgatado. Quem foi o animal puro? Jesus, o cordeiro sem mancha, sem mácula. A gente não tem dificuldade de dizer que o cordeiro foi Jesus, mas a gente tem dificuldade de dizer que o jumento somos nós. Mas olha aí para esse jumento, essa jumentinha ao seu lado. Olha que jumento, jumenta linda. Não sou eu que estou dizendo não, tá? É a Bíblia. Somos como um animal impuro. No Salmo, tem um salmo que diz: não sejam como o jumento sem entendimento, como a mula sem entendimento. Então, o resumo aqui é: o primogênito, ou ele era sacrificado, ou ele era resgatado. Esse princípio está em todo o Antigo Testamento e está em toda a Bíblia. Nós nascemos em pecado. O único que nasceu sem pecado foi o Senhor Jesus. Gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele nasceu sem pecado. Mas todos os seres humanos, a partir de Adão, nascemos impuros, nascemos no pecado. Algum pai ou mãe aqui ensina uma criança a fazer coisa errada? Qual foi o pai ou mãe aqui que chegou: meu filho, hoje eu vou te ensinar a quebrar as coisas aqui dentro de casa e a esconder? Não, você não ensina uma criança a fazer coisas erradas, mas ela nasce com esta natureza. Você até se assusta. Eu lembro a primeira vez, de Adriel, de Abner, quando eles fizeram birra, quando eles fizeram uma coisa errada. Quem ensinou esse menino? Ninguém ensinou. Ele nasceu em pecado, ele nasceu com uma velha natureza. A gente ensina coisa boa aos nossos filhos, mas por conta da natureza pecaminosa, eles fazem coisas ruins. Então somos impuros, irmãos, desde o nascimento. Precisamos ser resgatados, e Jesus nasceu puro para ser sacrificado em nosso lugar. Nós podemos então dizer que Jesus foi as primícias de Deus. Diga: Jesus foi as primícias de Deus. Que coisa linda! Jesus foi a oferta. Coloque aí, isso. Deixa eu seguir os slides aqui também. Jesus foi a oferta melhor e maior que o Pai poderia dar. O Pai excedeu em tudo que Ele poderia dar e fazer. Ninguém mais pode chegar para Deus e dizer: Deus, prove que me ama. Tem pessoas que ficam dizendo isso para Deus: Deus, prove que me ama, mostre que me ama. E Deus sabe o que é que está dizendo para você? Eu já provei, porque eu dei o meu filho. Jesus foi as minhas primícias. É isso que Deus está dizendo. Em outras palavras, Jesus foi o dízimo de Deus. Deus
O Criador de todo o universo primiciou Jesus. Ele deu Jesus como dízimo. Você vai entender essa relação. E essa palavra não é apenas sobre dízimo, dinheiro, finanças. Nós estamos falando de algo muito mais profundo. Eu sei que essa palavra, né, tem pessoas que ouvem. Inclusive, eu lembro de um domingo, acho que foi em 2015, quando eu preguei essa palavra, ou 15 ou 16, pela primeira vez, ou era a segunda vez que eu estava pregando. E alguém veio para o CCA naquele domingo e visitou a igreja naquele domingo. E aí essa pessoa saiu dizendo que pastor Marcos estava pregando num domingo somente sobre dinheiro. Ele entendeu de forma totalmente errada, porque eu não estava falando de dinheiro, eu estava falando de um princípio que também toca as nossas finanças. Mas esse princípio é muito mais profundo. O princípio do primeiro toca sim as finanças, mas toca o nosso tempo, toca os nossos dons e talentos. Tempo, tesouro e talento. A pessoa não entendeu a mensagem. E vocês sabem, né? Eu não preciso me defender. Vocês sabem que eu e Cristiane raramente falamos sobre finanças aqui nos cultos. Raramente nós ministramos dízimos e ofertas. A gente tem uma escala para outras pessoas ministrarem. Às vezes em uma ocasião especial, escola de adoradores, geralmente a gente fala sobre ofertas. Às vezes em um outro momento, em outra conferência. Mas a gente não tem, né, esse costume. Porém, também não temos medo de falar sobre isso. Porque este é um princípio que, se colocarmos em ação na nossa vida, vai trazer bênçãos, vai trazer resultados, vai trazer recompensas. Então, Jesus foi as primícias de Deus. Jesus foi o dízimo de Deus, porque Deus só tinha um filho e Ele entregou esse filho para resgatar todos os outros que viriam depois. Jesus era o unigênito, mas agora Jesus é o primogênito. Em João 1,12, não está aí, não está no slide, mas João 1,12 é um dos versículos para a gente memorizar. Vamos lá? Quem já sabe comigo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, através da entrega do Pai, o Pai deu primeiro, agora nós nos tornamos filhos. Eu vou usar uma linguagem humana aqui, para você pegar aí o sentido. Mas é como se Deus tivesse aplicado fé. É claro que não foi necessário, porque Ele é Deus, tá? Mas é como se Deus tivesse assim: eu vou dar Jesus como primeiro, eu vou dar Jesus como primícias, eu vou dar Jesus como meu dízimo, porque eu sei que Jesus vai se transformar em muitos discípulos, em muitos cristãos, pequenos cristos. Através de Jesus, uma semente, vai nascer uma família numerosa de filhos. Amém? Qual é a recompensa da morte de Jesus? Qual é a recompensa? Bate assim no teu peito, ó. Diga: eu sou a recompensa. Isaías diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Jesus, ele verá o fruto do seu trabalho penoso, porque a cruz foi penosa. Jesus sofreu muito na cruz. Jesus pagou um preço muito alto. E nós cantamos aqui hoje. Essa música que escolheram fala sobre isso. Ele virá, soberano em poder, ele virá. E depois diz o que? Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Quem é a recompensa de Deus? A recompensa somos nós, os filhos. Jesus vai apresentar. Tem um versículo da Bíblia que Jesus vai chegar diante do Pai e vai dizer: eis aqui os filhos que me deste. Jesus vai nos apresentar diante do Pai. Então, o primogênito agora,
Foi necessário, estou colocando entre aspas, né, porque a Deus isso não se aplica, mas foi necessário um passo de Deus dizer: vou semear o meu filho, e o meu filho vai ser uma semente que vai cair na terra, vai morrer, mas vai frutificar e gerar muitos e muitos filhos iguais a ele. E agora temos cristãos. A palavra cristão, a primeira vez foi mencionada em Antioquia da Síria. Foi a primeira cidade onde os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Em grego é cristianos. Cristianos significa pequenos cristos, pequenos imitadores, pequenas réplicas, pequenas cópias de Cristo. Amém? Essa foi a recompensa. Agora vamos voltar para a história de Caim. É Caim, viu? Não é Caim, não. Tem gente que Caim. Caim. Adão e Eva tiveram 2 filhos. O primogênito, Caim, e o segundo, Abel. Passado algum tempo, então não tem aqui determinado quando que isso aconteceu. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, porque Caim era agricultor. E aqui é uma conclusão, queridos, que eu chego, tá? Essa é minha. Que se Caim tivesse cumprido o princípio do primeiro, Deus teria aceito a oferta dele e ele e a oferta dele. Vamos colocar na ordem correta. Porque alguns teólogos dizem que Deus rejeitou a oferta de Caim porque não foi uma oferta de sangue, não foi animal morto com sangue derramado. Isso é uma opinião minha, tá? E eu só vou saber se ela é verdadeira ou não quando eu chegar no céu e perguntar para o próprio Caim, né? Eu acho que ele não vai estar lá não, né? Porque ele se perdeu. Eu vou perguntar a Abel: por que, Abel, a oferta de Caim foi rejeitada? A minha opinião é porque ele não deu primícias. Passado algum tempo, senão não teria essa expressão no início do versículo. Passado algum tempo, parece que foi assim, uma coisa desleixada, sem planejar, sem pensar, sem calcular. Plantei aqui uns abóboras, né? Plantei aqui feijão, eu plantei maxixe, eu plantei aqui jiló, quiabo. Eu vou dar uma oferta ao Senhor. Passado algum tempo, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Essa frase para mim fala muita coisa. Mas aí diz: Abel por sua vez. É como se Moisés, quando escreveu Gênesis, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E foi Moisés quem escreveu esse relato, porque ele ouviu esse relato oralmente. Essa história foi passando de geração em geração, e Moisés escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e as palavras são exatas. E aí diz a escrita de Moisés: Abel por sua vez. É como se houvesse aqui uma, como é que eu posso dizer? Uma contraposição. É como se Moisés quisesse enfatizar que Caim trouxe uma oferta depois de passado um tempo. Abel não. Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias. Está em negrito aí também no meu, né? Aí no slide eu não coloquei, mas eu destaquei aqui: primeiras crias. Então, queridos, parece que depois de alguns dias, Caim decidiu dar qualquer coisa e não deu primícias. Já Abel deu as primeiras crias. Isso é primícias. O princípio do primeiro é isso aqui. Então, o que é o dízimo, irmãos? Do nosso dinheiro, o dízimo do nosso tempo, o dízimo dos nossos talentos, não é apenas dar a 10ª parte, é dar a 10ª parte primeiro. Vou repetir.
não é apenas dar a 10ª parte, os 10%, é dar os 10% primeiro. Ou seja, Abel, digamos que ele teve 100 ovelhas, e das primeiras crias, as 10 primeiras crias, ele deu ao Senhor. Isso é primícias. Então primícias não é apenas dar ao Senhor, primícias é dar ao Senhor primeiro. Pastor, seja mais prático. Vamos ser. Pensa comigo, só você pode responder essas perguntas agora, tá? Esquece seu irmão, esquece a pessoa que está do seu lado. Agora é para você responder. O que ocupa seu pensamento logo que você acorda? Vamos? Não, pastor, eu não quero pensar não. Vamos pensar. Porque isso fala de primícias. A quem oferecemos o melhor dos nossos dons e talentos? Você que tem habilidades, você que tem dons, você que tem talentos, a quem em primeiro lugar você está dando seus dons e talentos? Existem pessoas que dedicam a Deus o melhor dos seus dons e talentos, além de elas trabalharem para si mesmas, porque Deus deu a elas, mas elas dão ao Senhor em primeiro lugar, dos seus dons, dos seus talentos, do seu tempo, e em troca ainda recebe uma recompensa financeira chamada salário. Por quê? Porque além delas darem a Deus, Deus diz a elas que elas podem usar aqueles dons e talentos para ganhar o seu próprio pão. Mas veja a ordem. Quando você compra um carro, o que é que você faz primeiro? Quando você compra uma casa, o que é que você faz primeiro? Quando você vai abrir um negócio, o que é que você faz primeiro? Quando você ganha uma roupa nova, isso aqui é uma coisa que a minha mãe me ensinou. Parece religiosidade, gente. Parece. Mas é um princípio. Eu aprendi que se eu comprar uma coisa, eu devo consagrá-la ao Senhor. Tem pessoas aqui, por exemplo, que compram um carro, uma moto, e chamam a minha Cristiane para a gente orar. Isso é muito lindo. Porque tem pessoas que compram e já saem usando. Mas se você colocar o princípio do primeiro, por exemplo, aí Cristiane, nós vamos inaugurar a nossa casa daqui a alguns meses. Mas sabe o que é que nós vamos fazer? Quando nós entrarmos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é consagrá-la ao Senhor. A primeira coisa. Talvez não tenha muita gente conosco naquele primeiro momento. Depois a gente faz, né, um culto maior. Mas o primeiro dia, a primeira noite que o Senhor permitir que a gente durma naquela casa, vai ser consagrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque no dia que foi cavado o primeiro buraco, eu fiz uma chamada de vídeo para a Cristiane, ela não pôde ir comigo. Passaram a máquina no terreno, uns dias depois eles cavaram o primeiro buraco para fazer a primeira coluna da casa. E eu peguei, naquele dia, eu fui lá, era de tardezinha. Cheguei na beira daquele buraco. Tinha lá, já tinha cavado, já tinha concreto, tinha um tijolo no meio, que eu não sei para que era. Mas eu orei, Senhor, eu consagro a Ti, Deus, esse início. Está começando, não tem nada aqui ainda. Só tem um buraco aqui cavado com essa primeira coluna que vai ser levantada, essa sapata. Mas eu estou aqui consagrando, Senhor, essa casa a Ti. Porque eu sei que esse princípio, ele vai mover outras coisas em minha vida. Então eu aprendi, irmãos, eu inaugurava minhas roupas, ainda hoje, inauguro minhas roupas na igreja. Por quê? Porque minha mãe me disse, dê ao Senhor isso. Marcos, é tão simples.
Eu sei que muita gente aqui acha isso uma besteira e alguns vão dizer que é religiosidade. Mas estou falando de mim, eu aplico esse princípio em tudo que vai ser primeiro na minha vida. Eu lembro do meu primeiro salário, eu dei ao Senhor, todo ao Senhor. Passei no concurso, foi um milagre de Deus, eu dei ao Senhor. Os primeiros minutos do ano, onde foi que você passou? Eu aprendi que os primeiros minutos do ano eu devo passar com Jesus. Isso é um princípio que eu aplico na minha vida. Quem for sábio, siga. Primeiro dia da semana, a quem você dedica? O domingo para mim não é um dia religioso. Domingo para mim é o primeiro dia da semana. Significa então que se eu aplico o princípio do primeiro, o primeiro dia eu dedico ao Senhor, o restante da semana ela é abençoada. Então, irmãos, não foi que Deus não queria aceitar a oferta de Caim. Ele não podia. Eu vou voltar agora a esse ponto. Deus não podia. Por quê? Porque tem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode agir contrário à sua natureza. Deus é santo. Deus pode pecar? Não. Deus não pode pecar. Deus pode mentir? Não. Deus pode mudar? Não. Porque isso chama o quê? Santidade. Por isso que ele não pode pecar e mentir, porque mentir é pecado. Deus não pode mudar, o nome disso é imutabilidade. Deus não pode pensar da mesma forma que nós humanos pensamos. Por quê? Porque Deus é onisciente. E a gente procura entender as coisas, né? A gente busca respostas. A gente nunca vê Deus dizendo: ah, eu não estava entendendo, agora eu estou entendendo. Ah, eu mesmo, agora eu entendi. Não. Porque Deus é onisciente, Ele entende todas as coisas. E por que Deus não podia aceitar a oferta de Caim? Por causa de um atributo dele. Quem já ouviu essa palavra nos anos anteriores já sabe qual é o atributo de Deus que impede dele receber uma coisa que não seja primeiro? Pré-eminência. Diga pré-eminência. Vamos lá, mais forte, diga pré-eminência. Esse é um atributo de Deus. Deus é pré-eminente. Significa que Ele só pode ocupar o primeiro lugar. Ele não pode aceitar o segundo. Se Ele aceitasse o segundo, Ele diminuiria a Ele mesmo. Era como se Ele estivesse dizendo: eu não sou mais Deus. Ele não pode. Ele não pode contrariar a natureza dele. Olha para mim, se você não der o primeiro a Deus, Deus não pode aceitar o teu segundo. Não é porque Ele não quer, não. Ele não pode. Isso é muito forte. Quando eu entendi isso, irmãos, Deus não pode estar em segundo lugar. Deus não pode ser o segundo. Por isso que Ele não aceitou a oferta de Caim. Se Ele aceitasse, Ele seria o segundo. Isso jamais poderia acontecer. Ele estaria negando a Ele mesmo. E Ele sempre será o primeiro. E quando nós não damos as primícias, nós estamos contradizendo esta realidade universal. E Deus não aceita. Deus não aceita o segundo lugar. E consequentemente todos os outros abaixo. Deus só aceita o primeiro lugar nas nossas vidas. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele não vai dividir teu coração com ninguém. Ah, pastor, estou dividindo meu coração com ele e com meu namorado. Pois só vai ficar com teu namorado. Fica com teu namorado, só tu e ele. Fique não, viu? Porque isso é tragédia, isso é desgraça. Não, tem uma mulher ocupando o lugar no meu coração com Deus. Pois vai ficar só a mulher. É o carro que está ocupando o lugar no meu coração. Você vai ficar só com o carro. E ele vai enferrujar, e vai quebrar, e vai para o ferro velho daqui a alguns anos. Deus não divide, irmãos. Isso é muito sério. Porque algumas pessoas estão achando, né? Não, eu estou dividindo, eu estou deixando pelo menos um espacinho para Jesus. Não, Jesus, fica aqui, olha. É um tamburetezinho tão bonitinho para o Senhor. Ele está dizendo: sinto muito. Se não for tudo, se não for o primeiro,
Eu não quero. Não, eu não posso, né? Segundo o que eu estou pregando aqui, Jesus vai dizer: eu não posso aceitar essa oferta do segundo. As primícias, elas devem ser entregues ao Senhor. Coloque aí, por favor. As primícias devem ser entregues ao Senhor. Provérbios 3, versos 9 e 10. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Até eu ouvir essa palavra, até eu ler esse livro, eu entendia que dar o dízimo era apenas dar os 10%. E realmente é. Mas eu aprendi algo muito mais profundo. Dar o dízimo é dar os primeiros 10%. E desde 2019, irmãos, que eu tenho posto em prática isso. Aconteceu contra a minha vontade de, por exemplo, o meu salário entra na conta e já tinha algum valor aprovisionado lá, que na hora que o salário caiu, o banco já comeu alguma coisa. Mas eu fico, eu digo: Satanás, tu estás querendo me impedir de dar o primeiro. Eu aprendi esse princípio. Então cai, eu digo, a primeira transferência que vai ser feita é para o Senhor. Claro que não é para o Senhor direto para o céu, né? Eu transfiro para a igreja, né? Que representa para mim o Senhor. Então, se eu tenho 10 notas de R$10 na minha carteira, pensa aí comigo. 10 notas de R$10 dá R$100. Qual seria o meu dízimo? 10. Olha lá. É 10, mas é a primeira nota que sai da minha carteira. Isso eu aprendi com o pastor Robert Morris. Ele disse que o pai dele ensinava isso a ele. Ele disse que o pai dele às vezes precisava que ele fosse no banco, né, recebia o salário e ele dizia: eu vou, pai. Aí o pai dele dizia: olhe, é o seguinte, você não vai gastar esse dinheiro com nada até que você tire o que é de Deus. Aí depois você paga as outras contas. E eu tenho aplicado este princípio. Como eu falei, falhou algumas vezes, infelizmente, desde 2019, mas raras. Eu conto nos dedos, talvez 2 ou 3 vezes nesses 6 anos que eu tenho aplicado este princípio. Vamos ler Êxodo 23, 19. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor seu Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, era o templo, era um prédio físico. Hoje a casa de Deus somos nós. A casa de Deus é o local onde eu congrego. Eu, com os meus irmãos aqui, nós juntos somos a casa de Deus. É o lugar onde eu sou alimentado espiritualmente. Então, se você congrega em outra igreja, você deve primiciar e dizimar lá. Tem pessoas que já me perguntaram: se eu fosse um mercenário, se eu fosse um aproveitador, eu diria: dê aqui. Eu digo: você congrega onde? Não, eu congrego em tal igreja. Então é lá que você tem que trazer, como diz aqui, a casa do Senhor seu Deus. Esse é um princípio, irmãos. A gente não decide onde a gente vai entregar. Tem pessoas querendo mandar no dízimo. Não, eu determino, eu vou dar para os pobres. Não, a Bíblia não disse isso. Eu vou dar para a causa missionária. Também não. Você pode dar uma oferta aos pobres. Você pode dar uma oferta à causa missionária. Tem gente que quer fazer troca com Deus. Teve uma pessoa que chegou para mim: não, pastor, é porque eu já mando tanto para um programa de televisão, eu posso trocar pelo meu dízimo? Se vire.
Eu não vou dizer. Eu não vou contrariar o que Deus está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo: tragam. Diga, tragam. Está dizendo aqui: deem as primícias. Está dizendo isso? Por quê? Quando a gente traz o que não é nosso. Quando a gente dá o que é nosso. E o que é nosso a gente controla, mas o que é dos outros, o que é de Deus, como é que eu controlo o que é de Deus? E é muita gente querendo controlar o que é de Deus. Além de ladrão, controlador. Essa palavra, ela realmente nos confronta. É de Deus, pertence a Deus, porque Deus nos dá todas as coisas, não pertence a mim. Então é tragam, não é deem. O versículo preferido da pastora Cléo, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei-me prova disto, diz o Senhor. Trazer, irmãos, trazer é porque não é meu, é dele, eu só trago. Agora, se eu for dar, aí é meu, aí eu dou a quem eu quero, aí eu faço o que eu quero. Não, é trazer. E queridos, isso não se resume apenas ao dízimo em finanças. Como você entrega seu tempo, como você entrega seus dons e talentos, como você entrega seus pensamentos. Eu já contei meu testemunho, até me antecipei aqui na ordem, mas eu decidi dar ao Senhor antes de qualquer coisa, aplicar esse princípio em minha vida. O exemplo de Jericó. Por que Acã, irmãos, foi morto? Morreu apedrejado. Por quê? Porque em Jericó havia uma ordem: tudo que for saqueado da cidade de Jericó é anátema. Anátema significa, sabe o quê? Consagrado ao Senhor. Anátema significa que é uma coisa que não pode ser tocada, que não pode ser apropriada, é para Deus. Era o anátema. Tem um sentido negativo, anátema, mas tem um sentido positivo. Jericó era a primeira cidade. Se Jericó era a primeira cidade, era o quê? Primícias. Jericó era primícias, não poderia ser tocado nada daquela cidade. Aí o que foi que Acã fez? Viu uma capa babilônica, muito bonita, viu umas coisas, pegou para ele e escondeu em sua tenda. Acã pegou do que era de Deus, não era permitido. Quando eles foram para Ai, foram derrotados, mas em Ai eles podiam pegar tudo que eles quisessem, o despojo era deles. Jericó não, porque Jericó era o princípio do primeiro, era a primeira cidade de Canaã a ser conquistada. Então, se era a primeira, pertencia a Deus, tudo era de Deus. Por isso que Acã morreu apedrejado, porque Jericó era primícias, ele não podia pegar nada para ele mesmo. Amém, irmãos? Agora eu quero terminar essa palavra com alguns exemplos. Coloca aí, primeiro exemplo, o primeiro bilionário da história, John D. Rockefeller. Esse homem foi um homem que honrou ao Senhor com as suas primícias. Ele foi conhecido como o primeiro bilionário da história. Inclusive em Nova York tem um prédio lá que é o Rockefeller Center, em homenagem a ele e agora a sua família. Esse homem disse o seguinte: eu não teria conseguido entregar o dízimo do meu primeiro milhão se eu não tivesse dado o dízimo do meu primeiro $1,50 que eu recebi. Vou repetir: eu não teria conseguido entregar o dízimo do meu primeiro $1 milhão se eu não tivesse dado o dízimo do meu primeiro salário, que era $1,50 por semana. Quem é fiel no pouco vai ser no muito. Eu já ouvi muita gente dizendo: não, pastor, no dia que eu ganhar muito, eu sou fiel. Nunca vai ser, porque não aprendeu a ser fiel no pouco.
Você tem que ser fiel no pouco. Ele foi milionário aos 23 anos de idade e bilionário aos 50 anos de idade. Quando ele estava prestes a morrer, o médico disse que ele morreria em 1 ano. E ele teve um sonho. E nesse sonho era para ele doar milhões. No sonho que ele teve, 98 anos de idade, ele sonhou. E ele cumpriu esse sonho antes de morrer. Ele doou, já perto da sua morte, milhões e milhões e milhões. Coloque o próximo. Agora é o neto dele aí, ó, David Rockefeller. Disse que a mesada dele era 50 centavos por semana. E ele disse: eu dava 10 para Deus e 10 para guardar. 10%, né? Esse é um princípio até de economia, de administração. 10 para Deus, 10% para Deus e 10% para economizar. Ele disse: meus pais me ensinaram a contribuir e não somente receber. Ele também foi, não sei se ele é vivo ainda, um homem muito bem sucedido. Coloque o próximo. Sam Walton. Sam Walton foi fundador do Walmart, do Sam's Club. Ele foi um dos 5 homens mais ricos do mundo. O faturamento do Walmart era maior do que o PIB da Alemanha. E esse homem, Sam Walton, foi um dizimista fiel. Coloque o próximo. William Colgate. A gente chama de Colgate, né? Em português. Pasta de dente Colgate. Vem desse cara aqui, ó. E eu li a história dele. Ele trabalhava em uma fábrica de sabão em Nova York. Ele era funcionário de uma fábrica de sabão. E ele recebia muito pouco. E ele disse: Deus, me dê uma ideia. E eu estou pedindo isso também a Deus, eu e Cristiane. Senhor, me dê uma ideia como o Senhor deu a William Colgate. Um dia ele teve um sonho. Ele sonhou com uma fórmula. E ele foi, pediu demissão e fabricou aquele sabão. E ele se tornou o maior fabricante de sabão em pó e de sabão. O primeiro sabão de máquina de lavar louça foi ele que inventou. E então a empresa dele foi uma multinacional. Mas por quê? Porque ele chegou a doar 90% de tudo que ele recebia. Ah, pastor, mas ele recebia bilhões, sim, mas ele começou do pouco. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Ele vendeu a companhia dele por bilhões de dólares. William Colgate. Vamos terminar então. O primeiro de tudo pertence a Deus. Mateus 6:33. Portanto, ponham em primeiro lugar em sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então, esse princípio do primeiro gera uma atmosfera de generosidade. A gente para de ser mesquinho e imita o caráter de Deus, porque Deus é um Deus generoso. Eu não conheço ninguém mais generoso do que o nosso Pai. Não é verdade? Quem aqui tem experimentado a generosidade de Deus? Generosidade gera generosidade, irmãos. Quem já assistiu aqui o filme? Coloca aí a próxima imagem. Quem já assistiu aqui o filme A Corrente do Bem? Quem já assistiu? Então pare de assistir dorama e vá assistir coisa que edifica. Toquei no ponto fraco de muita gente. Não, vamos melhorar. Assista seus doraminhas, mas assista também coisa que vale a pena. Nós assistimos 2 filmes, 3 filmes que marcaram nossa vida. A Lista de Schindler. Quem já assistiu a Lista de Schindler? Meus irmãos, clássico sobre generosidade. Você tem que assistir a Lista de Schindler.
Tem um outro agora que é de outro homem que também resgatou os judeus. Eu esqueci o nome agora, estava tentando lembrar. Não sei o que, Winston, o nome dele. Mas ele também foi um homem generoso. Mas vamos para esse daqui, a corrente do bem. Foi uma tarefa dada por um professor a esse menino. Era uma tarefa de classe, mas ele teve a ideia, e o nome do filme é Pay It Forward, que significa pague adiante. E é exatamente a ideia dele. Ele teve a ideia seguinte: eu vou fazer algo bom, de bondade, de generosidade para uma pessoa, mas essa uma não vai fazer só para uma, ela tem que fazer para 3. Certo? Então por isso que o desenho ali, ele para 3 e cada um para mais 3. E então, e esse filme é real, é uma história real. E a cidade toda foi impactada com a generosidade do garoto. Porque generosidade gera generosidade. Este é um princípio, irmãos, que perdura por toda a Escritura. Seu tempo sozinho com Deus. Pensa comigo, nós estamos encerrando. Mas pense, no seu tempo sozinho com Deus, é primícias. Seu domingo é primícias. Nicolas, mandaram para mim aqui. O nome do filme é Uma Vida, é isso? Uma Vida? Não vou esperar eles. Meus assistentes de palco estão me mandando mensagens agora. Por favor, pesquisem para eu poder indicar para a igreja. Mas vamos voltar aqui. Coloque a próxima imagem. É de uma rede de fast food dos Estados Unidos chamada Chick-fil-A. Chick-fil-A. Chick-fil-A foi fundada pelo senhor Truett Cathy em 1946. A vaquinha está dizendo: coma mais galinha, por favor. Eat more chicken. Porque os sanduíches e tudo é de frango. Em 1946, o doutor Cathy tomou a decisão de fechar aos domingos. Até hoje. E eu fui pesquisar, hoje de manhã, eu estava lá, porque pode ser que os descendentes tivessem mudado, né? Mas eu fui confirmar hoje, e nos valores da empresa Chick-fil-A, eles dizem lá: não abrimos no domingo, porque queremos que os nossos funcionários descansem, aproveitem tempo com suas famílias e entes queridos e adorem aos domingos. Já pensou? Isso me toca. Por quê? Porque não é uma decisão fácil. Domingo é um dia de grande faturamento. Eles não abrem domingos, eles não abrem véspera de Natal, aliás, dia de Natal, e eles não abrem no dia de ações de graças. Domingos, Natal e ações de graças, Chick-fil-A fecha. Por quê? Porque o fundador disse: queremos que os nossos funcionários tenham tempo para descansar, aproveitar o tempo com suas famílias e adorar. Um homem temente a Deus. Então, é por amor, irmãos. Eu finalizo com isso. Deus é primeiro em sua vida. É sobre dar o primeiro e o melhor da sua vida para Ele. É sobre adoração, é sobre amor. E aqui diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. Então coloca esse gráfico aí. Deus em primeiro, mais gratidão é igual a multiplicação. O menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos deu a Jesus. Foi o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixinhos? Alimentou quase 20.000 pessoas. Por quê? Porque tinha 5.000 homens. Onde tem 5.000 homens, no mínimo tem 5.000 mulheres, ou mais, né? E onde tem 5.000 mulheres, tem quantas crianças? O cálculo é, pelo menos 20.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Alguém que deu a Jesus. Então eu quero orar por você, por mim também. Fique em pé, por favor. O filme é Uma Vida, a história de Nicholas Winton.
Assista A Lista de Schindler, esse A Corrente do Bem, esse também Uma Vida. São filmes de generosidade, são filmes de pessoas que se desprenderam para abençoar outros. Não foi gente que pensou somente em si, mas pessoas que pensaram em outros. A cena de Oscar Schindler tirando o anel do dedo e chorando. Aliás, um anel não, um broche. Ele estava com um broche de ouro e ele tira. Ele diz: isso aqui valia mais uma pessoa. Ele olha para o carro dele. Esse carro valia mais 10 pessoas. Irmãos, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que o coração de Deus, que é um coração de generosidade, Deus tinha um único filho e o deu como primícias. Então, nós temos o exemplo maior. Não há justificativa para sermos mesquinhos. Não há justificativa, queridos, para nós retermos aquilo que não é nosso. Que loucura, eu querer reter o que nem é meu. É de Deus, é de Deus. Eu não tenho controle sobre aquilo que é de Deus. Ele me deu todas as outras coisas, e mesmo assim eu sou mordomo ainda. Eu não faço o que eu quero com os 90% não. Eu pergunto a Deus. Mas além disso, eu quero, Senhor, priorizar o Teu reino. Eu quero priorizar o Senhor. Mas também eu quero priorizar pessoas, os pobres, os necessitados. Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão, Senhor, em situação de risco, de vulnerabilidade. Nos ajude a sermos uma igreja generosa na marcha do amor. Nos ajude a sermos uma igreja que visita os doentes nos hospitais, nos presídios. Pessoas, Senhor, que passam adiante todo o bem, toda, Senhor, toda graça que temos recebido, a não retermos nada. Mas esse princípio, Senhor, do primeiro, eu oro agora especificamente por primícias do nosso tempo, primícias dos nossos talentos e primícias do nosso tesouro, do nosso dinheiro. Eu oro para que coloquemos o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor não quer e não pode aceitar o lugar, o segundo. O Senhor só pode aceitar o primeiro. Fale com Deus agora. Não é algo forçado, meus irmãos. É algo que brota do teu coração. É algo que brota do teu coração. É por amor. Então, antes de tomarmos a ceia nessa manhã, nós vamos encerrar com a ceia do Senhor nesse primeiro domingo. Vou pedir para a pastora Cristiane subir. Os irmãos que vão nos ajudar já podem se posicionar.